Voltando do Rio de Janeiro com uma pequena desvantagem na bagagem no confronto contra o Flamengo pela Libertadores da América, o Internacional tem ainda mais duas partidas contra o adversário carioca. Uma pelo Brasileiro e outra pelo jogo da volta, também pela Libertadores. E exatamente aí pode estar o trunfo da equipe do técnico Roger Machado na busca por uma vaga para as quartas de final da competição continental. O Flamengo deverá preservar alguns jogadores na partida de domingo, mas também trata este jogo como uma prioridade, o que não acontece do lado vermelho. A gente fala sobre a projeção dos confrontos e o trunfo que Roger tem no duelo contra Felipe Luiz, agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, vamos projetar os próximos confrontos do Internacional contra a equipe do Flamengo, porque o Inter enfrenta o Flamengo nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro e depois, na quarta-feira, enfrenta de novo pela Copa Libertadores da América, jogo da volta, que na ida o Inter perdeu pelo placar de 1-0, precisa vencer na volta no estádio Beira-Rio para levar a partida pelo menos para os pênaltis. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? O Inter perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo, se reapresenta nessa tarde no CT Parque Gigante e terá dois confrontos contra o Flamengo na sequência, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Libertadores da América. E estes confrontos geram uma expectativa de observação em cima do adversário, mas também de preservação no que diz respeito do domingo, porque a prioridade, em tese, seria o confronto da Libertadores da América contra o confronto entre as duas equipes pela Libertadores da América na outra quarta-feira. Mas aí pode estar um trunfo do Internacional no confronto da competição continental. A imprensa do Rio de Janeiro, primeiro, tem destacado uma queda de rendimento técnico do Flamengo nos últimos jogos. O Flamengo tem tido, e é no momento, o líder do Campeonato Brasileiro, 3 pontos à frente da equipe do Cruzeiro. E essa liderança, obviamente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser preservada. Até por isso, o Inter, o Flamengo, aliás, trata este jogo contra o Inter no domingo pelo Campeonato Brasileiro também com uma certa prioridade. O Flamengo não vai abandonar esta partida e o Inter sabe disso. O Flamengo pode e talvez deva fazer algumas preservações pontuais. O Flamengo tem um time reserva que é muito forte. O Flamengo tem, por exemplo, o Pedro, que foi reserva, aí o time reserva vai ter o Everton Cebolinha, pode ter o De Arrascaeta, que volta agora, pode ter um Nico de la Cruz voltando, pode ter um Carrascal, pode ter uma dupla de volantes com o Everton Araújo, e aí mais algum volante, pode ser, por exemplo, o Nico de la Cruz, se jogar o Carrascal como um meia. Na lateral direito, o Varela, na lateral esquerdo, o Ayrton Lucas. É um time muito bom, o time do Flamengo reserva. E as preservações que vão acontecer, elas vão manter ainda um time muito forte do Flamengo contra o Inter. Mas o Flamengo vai tratar como uma prioridade esse jogo do Internacional. E o Roger pode utilizar, inclusive, o que ele ver no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro para a partida da Libertadores da América, que pro Inter talvez seja a única que interessa. Se mandar um documento pro Roger Machado dizendo, olha, o Inter perde o compromisso contra o Flamengo pelo Brasileiro e se classifica na Libertadores, não só o Roger, como todos os colorados assinariam. E até o Roger foi questionado sobre isso, e o Roger disse que cada técnico vai utilizar a sua estratégia a depender das suas prioridades para estes confrontos. E há uma diferença clara de estratégia
para o próximo domingo pela diferença de prioridade que há nessa partida. O Inter pode descartar o jogo. O Inter vai descansar jogadores. O Inter vai colocar em campo um time quase todo reserva. O Flamengo não. E esse pode ser um trunfo do Inter para o outro jogo da quarta-feira contra o mesmo Flamengo no mesmo estádio Beira-Rio. É um trunfo que o Inter tem. O Flamengo não está mirando apenas a Libertadores. O Flamengo também mira o Campeonato Brasileiro. Em meio a uma crise ou em meio a uma oscilação de desempenho que pode ter uma queda brusca nesses dois jogos contra o Inter no Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Tô falando direto do Aeroporto Internacional de Galeão. Sabe o que isso significa? Que eu tô voltando para casa, tô chegando em Porto Alegre ainda nessa quinta-feira, tá? Beijo!